Galera, boa tarde. Hoje nossa aula vai ser sobre mecanismo da evolução. Então, quando nós pensamos em mecanismo da evolução, o que isso quer dizer? Que os mecanismos da evolução correspondem a fatores que contribuam para que ocorra uma mudança evolutiva nas espécies. Então, pensando nesse meio, nós temos 4 principais mecanismos da evolução, que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, que seria mutação, migração e deriva genética, além da seleção natural, que numa próxima aula a gente vai falar um pouco mais também sobre seleção natural. Então, quando nós falamos de mutação, nós queremos dizer de uma mutação que ocorre no DNA. Então, o que isso acontece? No nosso DNA, ele acontece um erro genético, e com esse erro genético, pode determinar diversas mudanças no organismo. Então, essas mudanças, que seriam um erro genético, pode determinar vários comportamentos que podem influenciar em mudanças, seja ela comportamental ou fisiológica. E todas essas mudanças podem causar aspectos na vida desse indivíduo, seja isso uma mutação que causa um fator de mutação positiva ou um fator de mutação negativa, ou até mesmo neutra. Dessas 3 opções que eu dei de mutação positiva, negativa e neutra, 90% das mutações que ocorrem são neutra e 10% são mutações que ocorrem positiva e negativa. Dentro disso, a gente pode dividir 5% para mutações positivas e 5% para mutações negativas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mutação. Então, aqui eu dei o exemplo de um casal de besouro com coloração verde brilhante. E esses besouros têm genes predominantes para a coloração marrom. Então, frequentemente, quando esses pais se reproduzirem, eles vão ter filhotes marrons, porque essa coloração também está no gene deles. Então, frequentemente, a população que era só besouro verde vai acabar se tornando um mix com besouros verdes e marrons, porque esses pais têm genes predominantes para essa coloração. Outro fator que nós podemos falar sobre mecanismo da evolução é a migração, que também podemos chamar de fluxo gênico, que é quando acontece uma movimentação de indivíduos, de uma população para outra. Isso daí pode incluir vários tipos diferentes de migração. Aqui eu dei o exemplo como o pólen sendo soprado a um novo destino, pessoas que se mudam de cidade ou país e acabam levando esses animais, seja como um pet ou até mesmo esses animais acabam migrando de uma forma sem querer e faz, por exemplo, uma ave que é em um outro estado faz o ninho em um navio. Ou está se reproduzindo no navio, porque os navios ficam muito tempo em mar, né? Então vamos pensar que essa ave fez um ninho nesse navio, teve filhotes e esse navio atraca em um outro estado, ou outro país, na verdade. Então ele vai ficar ali uma ave que não era daquele local, então a gente tem um fluxo gênico assim também. Essas fontes de migração, de fluxo gênico, ela tem uma grande importância para a variação genética, porque se você pensar que uma população de ave começa a se reproduzir só entre eles, não tem essa migração, esse fluxo gênico de indivíduos, acaba que fica saturado, né? Fica então, não vai ter variação genética daquela população. Um outro exemplo aqui de migração que eu vou citar aqui para vocês, vou continuar com o exemplo dos besouros, tá? Então aqui nós temos um exemplo de duas populações diferentes, uma com população de besouros marrons e uma com a população de besouros verdes. Então aqui eu estou destacando como
um desses besouros acabasse se movendo da população atual dele. Deriva genética é mais um dos mecanismos de evolução, que, juntamente com seleção natural, mutação e migração, são denominados conceitos básicos da evolução. E em cada geração, alguns indivíduos podem, por um acaso, deixar para trás descendentes. Uns podem deixar mais descendentes que outros, então isso acontece por um acaso. E deixando descendentes para trás, os genes das próximas gerações dos indivíduos que aqui eu denominei como sortudos, não necessariamente como os mais fortes, e sim os mais saudáveis e o melhor indivíduo. Isso se resume em deriva genética. Então, um animal que teve mais sorte em se reproduzir, em passar seu gene para a sua próxima geração. Nem sempre esse animal é o animal mais forte, ou que melhor se adaptou. Às vezes é questão de sorte mesmo. Então aqui eu tenho um exemplo de deriva genética. Aqui eu estou usando uma representação com os besouros novamente, porque já estamos utilizando eles aí como exemplo desde o primeiro slide, né? Então aqui seria populações de besouros diferentes. Aqui a gente consegue ver uma população com maior número de besouros marrons e um menor número de besouros verdes. Então o que acontece? Vamos pensar que esses besouros estão todos no chão. E esse chão não é mais gramado, é um chão de terra batido mesmo. Então, por um acaso, as pessoas vão passar nesse chão, o verde vai chamar um pouco mais atenção também, né? Se a gente for pensar por esse lado, mas a gente vai acabando pisando em alguns animais, isso aleatoriamente. Então pode ser o verde, o marrom. Aqui a gente está representando como se o verde tivesse sido mais pisoteado e a população marrom tenha mais indivíduos. Então, isso foi uma deriva genética por um acaso. Por um acaso, esses animais estavam lá e a população passando acabou matando algum desses animais. E esses indivíduos não tinham chegado à sua fase de reprodução ainda, ou seja, esses animais que morreram aleatoriamente, né? Morreram aleatoriamente, não vão conseguir passar seus genes. Então, é um exemplo de deriva genética, onde aconteceu o acaso. Seleção natural, como nós falarmos de seleção natural e não lembrar do nosso querido Charles Darwin, né? Muito famoso, na qual tem essa frase dele que ele cita, que não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem mais inteligente, é aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, a teoria neodarwismo, que é a mais atual até hoje, se concentra na seleção natural, na teoria da adaptação, né? Então, a seleção natural nada mais é do que um conceito de um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência, reprodução e na diferença dos indivíduos de uma população. Costuma-se dizer que a seleção natural seleciona o organismo apto a viver em determinado ambiente. Então, aquele indivíduo que melhor se adaptar naquele determinado ambiente é o que vai conseguir se alimentar melhor, que vai conseguir se reproduzir melhor e é o que vai passar seus genes para frente. Então, esse indivíduo é aquele que melhor se adaptou àquelas mudanças daquele meio. Vamos falar agora, dar um exemplo da seleção natural. Aqui vou continuar utilizando o exemplo dos besouros, tá? Então aqui a gente tem o exemplo dos besouros e dessa ave. Então aqui vamos imaginar que os besouros verdes são mais fáceis para os pássaros enxergar. Então, portanto, os besouros verdes estão suscetíveis a virar presas fáceis. Já os besouros marrons são um pouco mais prováveis de sobreviver e procriar. Então, vão conseguir passar seu gene adiante. Então, no ambiente que ele está vivendo ali, ele está sendo o mais apto. Então, ele está sendo o mais apto para conseguir passar seus genes adiante. Então, já que eles têm essa característica de serem marrom, e essa coloração ajuda que ele se camufle, eles conseguem passar seus genes
de coloração marrom para os seus descendentes. E as próximas gerações de besouros marrons vão ser muito mais comuns do que essa geração. Até que a gente vai chegar a um ponto que nesse ambiente só vai ter besouros marrons, pouquíssimos verdes, porque os verdes estão sendo predados e não vão conseguir passar seus genes adiante. Então, ter uma coloração marrom favorece nesse ambiente onde eles estão vivendo.